Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcasts. Eu sou a Júlia e eu tô animada para explorar com vocês todo o formato criativo e estratégico que tem os anúncios dentro dos podcasts. Esse episódio é patrocinado pela Agropecuária Branquinho, empresa que atua no ramo da pecuária agrícola, prestando serviço na produção de grãos e atuando na engorda de animais. E hoje eu tô aqui com Samuel Leite para falarmos sobre como criar anúncios de podcasts eficazes. Bom, de antemão já queria te agradecer, né, por ter topado. De antemão, muito obrigada. Imagina, prazer. O nosso podcast se chama Podcasts. Nós somos um podcast que fala sobre podcasts, é basicamente uma metalinguagem mesmo. Uhum. Eu li um pouco sobre você, eu vi que você é jornalista, é professor de pós-graduação na PUC, é a voz responsável pelo podcast da CBN. Então eu queria entender como foi para você esse período de graduação e como que você escolheu essa área de podcast. Bom, eu me graduei há bastante tempo atrás, vamos deixar dessa forma, registrado dessa forma, sem dar datas efetivamente, mas eu sempre fui um apaixonado por contar história, né? Eu entrei no jornalismo muito em razão disso, né? Eu sempre gostei muito do meio, rádio, por exemplo, né? Era o meu meio de predileção, era o que eu gostava de fazer e tudo mais. Ouço rádio há muito tempo, né? Eu tenho uma relação, inclusive, muito especial, assim, muito carinhosa com a CBN, né? A minha formação, eu escolhi ser jornalista depois de começar a ouvir a CBN em Campinas, por exemplo, que é da onde eu falo. Ela é a primeira afiliada, então ela é uma rádio que, se não me engano, comemora agora, inclusive, no dia 1º de novembro, 32 anos de fundação e eu ouço meio que quase desde o comecinho, assim. Eu era estagiário num escritório de advocacia e não sabia muito bem o que eu ia fazer na minha vida e nos meus intervalos de trabalho, assim, a única coisa que eu tinha para fazer naquela época era ouvir rádio e aí, por acaso, a CBN estava começando a rodar aqui em Campinas e eu ficava ouvindo aquelas histórias, os caras cobrindo buraco de rua e eu achava aquilo tudo incrível, tudo maravilhoso, que bacana poder ser uma espécie de alguém que acompanha a história, né, de camarote, de certa forma, está ali acompanhando os acontecimentos e pode dividir isso com as outras pessoas. Então, é, é, foi por isso que eu escolhi fazer jornalismo, só que quando eu entrei no jornalismo, como enfim, parte importante dos estudantes, né, aquela luta enorme para poder pagar a faculdade, para poder conciliar tempo e horário com as coisas todas, eu percebi uma oferta de emprego no jornal do DCE da PUC, né, do Diretório Acadêmico da PUC. Vi lá um anúncio, fui correndo para tentar preencher a vaga. Eu cheguei lá, a vaga já estava preenchida, mas tinha uma vaga para vender anúncio. Então foi aí que eu comecei na publicidade. Eu fui Nossa. literalmente jogado ao acaso aí, e foi aí que eu, até para pagar a própria PUC, né, tive que me embrenhar na parte da publicidade. E me apaixonei também, porque no final do dia era um pouco do que eu fazia a redação, né? E eu tinha uma dificuldade enorme, assim, de não adjetivar os meus textos, sabe? De simplificar, de não usar gerúndio, que é uma coisa que a gente, como jornalista, fica muito atento, né? De colocar um texto mais, enfim, que ele possa representar mais de fato o que está acontecendo ali, sendo mais objetivo e tudo mais. Mas eu queria, de alguma forma, colocar uma camada de. Até acho que muito por influência do rádio, né? De que você não tinha a esfera da imagem, você precisava de alguma forma contar para as pessoas o que está passando na notícia, então eu tinha um pouco dessa mesma necessidade de trazer esse olhar para o texto, né? Para o meu texto. E aí, acabava que os meus textos ficavam muitas vezes precisavam ser simplificados. Os professores sempre falavam, legal, mas volta pro lead, não é jornalismo literário, tira esse nariz de cera, enfim. E aí na publicidade eu conseguia colocar um monte de nariz de cera, né? Porque ali eu podia adjetivar tudo, eu podia fazer tudo que eu queria. Tem uma história engraçada, é que o meu TCC foi um livro, né? Eu fiz um livro reportagem sobre um cinema
que foi um acontecimento que teve aqui na cidade de Campinas, que o teto de um cinema caiu na década de 50 e a gente fez uma investigação para poder, de alguma forma, reunir todas essas informações e trazer os fatos novos que muito pouca gente sabia que havia acontecido após, né, o fato em questão. E aí o meu orientador falava toda hora, não pode ter gerúndio, não pode ter gerúndio, não pode ter gerúndio. E aí eu lembro que no dia que eu entreguei a última prova do livro, tinha, sei lá, 200 e poucas páginas, eu e as minhas colegas que fizeram comigo, né, a gente tinha, sei lá, umas 200 e poucas páginas e tinha dois gerúndios, né? E aí eu fiz, no mesmo dia eu fiz uma frase para um anúncio, eu trabalhava com publicidade, né? Fiz a frase para um anúncio, tinha quatro palavras e dois gerúndios. Então, quer dizer, 280 páginas com dois gerúndios e quatro palavras com dois gerúndios, enfim, era uma brincadeira para dizer como de fato são coisas que são técnicas completamente diferentes, né? E, Sim. e aí eu toquei a minha vida na publicidade, que é o que eu faço praticamente hoje, né? Então, até hoje, eu vivo da publicidade propriamente dito. E ao longo dos últimos, sei lá, dos últimos anos, até um pouquinho antes da pandemia, até em razão de já ter construído algumas coisas na profissão, eu me dei ao luxo de voltar a me aproximar da profissão que eu havia escolhido, né? Que era o jornalismo. E tive fiz uma conversa com até então os proprietários da CBN aqui em Campinas, né, que eu já os conhecia do mercado publicitário, né, e falei um pouquinho da paixão que eu tinha e tudo mais. Eles me fizeram na época um convite para ter um conteúdo focado em transformação digital, né, essa parte de como a tecnologia transforma a vida das pessoas. E claro que eu aceitei na hora, e foi uma alegria enorme, e a gente pôde construir. E aí, na época eu optei por fazer o podcast, a gente tinha uma, um programete de rádio, né? Esse mesmo conteúdo ele rodava também na programação do rádio, mas eu optei por fazer podcast porque também entendia que era uma forma importante até para a rádio se posicionar. Eu estou falando aí de 2018, tá? 2019 mais ou menos, até para a rádio se posicionar como se aproximar de uma audiência que ela não tinha, que era uma audiência mais jovem, que por sua vez ouvia podcast. A minha história com podcast é anterior, muito anterior. Eu também venho da publicidade, eu faço podcasts para marcas há mais de 15 anos, então já ouvia os podcasts há mais de 15 anos, né? Eu ouço desde eu era ouvinte do talvez segundo podcast que teve no Brasil, que era um podcast voltado para mundo Apple, né? Para tecnologia e mundo Apple, que era do Guilherme Oss, que inclusive é daqui de Campinas também, hoje trabalha fora, trabalha na Apple. E então, já naquele Nossa. momento, gostava de ouvir conteúdo e tudo mais. E era um desafio enorme, né? Era quase você tinha quase que hackear, assim, você tinha que usar um RSS, você tinha que rodar naquele momento um iPod, você não tinha esses devices todos, né, eles não eram online, então você tinha que sincronizar, baixar no É computador. interessante isso, né? Porque Era, são 15 anos, mas a gente acha que o podcast, sei lá, ele tem tipo 5 anos, né? Que é, realmente foi lançado aí, que começaram a fazer não, podcast, mas ele já eu começou acho, antes disso, né? eu acho que a gente tem hoje um movimento. Até escrevi um dia desse sobre isso, né? Brincando sobre podcast com vídeo é podcast, que é o que todo mundo a polêmica da vez, né? Podcast Sim. sem imagem pode colocar no YouTube, né? Então, Uhum. enfim, na real, até me revisitando, digamos assim, porque eu escrevi um texto exatamente sobre isso. Tudo pode, né? Na minha opinião, tudo pode, tudo deve, porque no final do dia você está contando uma história. E é nisso que eu acho que o podcast é absolutamente rico, porque você fala ao ouvido das pessoas, né? Eu tive com meu amigo Léo Lopes nesse final de semana no evento de podcast. O Léo é um operário do podcast, né? O cara que editou talvez o podcast mais famoso da história do Brasil, que é o Nerdcast, né? Edita até hoje, né? Uhum. Edita há 10 anos esse podcast, então é um cara que literalmente pavimentou o podcast aqui no Brasil, e ele fala dessa história, né, de que quando a gente está gravando, quando a gente está produzindo e publicando, a gente está falando ao ouvido
das pessoas, né? A gente está no pé do ouvido do ouvinte. Então isso é muita intimidade, é muita cumplicidade, e não existe meio, e eu falo isso agora como publicitário, que tem esse grau de intimidade com o consumidor, com o ouvinte e tudo mais. Então, por essas e outras razões que eu sou absoluto apaixonado pelo meio e já sempre que posso estou tentando ver algumas coisas novas e fico muito feliz, como você colocou, que a gente tem hoje um público que é entrante, entre aspas, né, que é um público Sim. novo em relação aos podcasts ditos tradicionais, né, os podcasts clássicos, só de áudio. Eu acho isso uma enorme bobagem. No final do dia, é tudo podcast, é tudo videocast, não importa, é tudo uma forma de você conversar com alguém por meio de um dispositivo eletrônico, seja em áudio ou vídeo, né? Mas é isso, a gente tem hoje novas formas, novas maneiras, mas no final do dia você está contando história, você está conversando, você está debatendo, enfim, tudo é a mesma coisa. Bom, eu separei algumas perguntas sobre dois temas diferentes. Uhum. Então, o primeiro deles é como criar anúncios de podcasts eficientes. A primeira É, pergunta é o que faz um anúncio. Pode falar. não, perfeito, pode perguntar. A primeira pergunta é o que faz um anúncio de podcast ser de fato eficiente e por que que isso é importante para o sucesso de um podcast? Quando a gente fala em eficiência, em sucesso, pensando do ponto de vista de marketing propriamente dito, a gente está dizendo que é um conteúdo que foi direcionado a um tipo de pessoa por um tipo de meio e ele fez, digamos Sim, assim, o seu papel, que é passar essa mensagem e essa mensagem de alguma forma gerou naquele espectador, seja uma reflexão, seja um desejo de compra, seja, enfim, sim. a mensagem foi efetivamente transmitida. Eu acho que Uhum, o anúncio ideal, digamos assim, o anúncio de sucesso, é aquele anúncio que não é primeiro, pensando em podcast, que ele é feito de forma a não ser uma interrupção da conversa uhum, que aquela pessoa já está tendo, entre aspas, com o seu host, né, com o seu podcast, ou uma interrupção da conversa que ela está tendo. Então, a maneira como você insere aquela mensagem, ela precisa ser orgânica, fluida, sem grandes interrupções, que é um pouco do que a gente é o inverso do que a gente tinha, por exemplo, com a televisão tradicional, que é o intervalo comercial. Você está vendo um conteúdo, no meio do nada entra um logo, para e começa o comercial de uma loja de imóveis, assim, de imóveis. Então, um negócio hoje em dia é porque assim a gente é contemporâneo dessas coisas. Você é muito mais jovem do que eu, mas você com certeza já viu também, né, o intervalo comercial. Mas o intervalo sim, comercial ele é absolutamente incompreensível para uma geração nova, assim, para uma galera, para uma molecada, enfim, para quem tem 15 anos, 10 anos, assim, a minha filha não entende o intervalo comercial, né? Porque é uma interrupção, né? E o intervalo comercial hoje para ela é o intervalo no YouTube, né? Se ela não tem o premium, do nada tá vendo lá, não sei o que, do nada vem um anúncio, assim, é uma sensação muito desconfortável. Você quebra a timeline. Então eu acho que a melhor forma de você criar um conteúdo é fazer isso de forma contextual, de forma sem a interrupção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a maneira que a Netflix, por exemplo, comunica e faz as suas ações de merchandising, por exemplo, são muito inteligentes, né? Ela está dentro do contexto, por exemplo, da série. Você vê o protagonista da série, por exemplo, do nada saca um telefone e você vê que é um telefone de uma marca tal. Ele vai para um computador e você vê um elemento da marca, da mesma marca na imagem, está dentro daquele ambiente, né? Você vê a protagonista bebendo uma determinada bebida, você sabe qual é a bebida que ela está bebendo, enfim. Então ela está no contexto do conteúdo. Então não existe uma interrupção efetiva. Então a melhor maneira que você tem de ter sucesso é fazer isso de forma a não ser interrompido e principalmente fazer isso para um consumidor que se interessaria efetivamente por aquele conteúdo, né? Por aquela propaganda, por aquele comercial, por aquela publicidade. E hoje em dia não tem desculpa para dizer que a gente não consegue fazer isso, porque você tem métrica de absolutamente tudo, você entende o comportamento das pessoas que estão na ponta,
Então, não vá vender, sei lá, um determinado tipo de produto, né? Não vai vender compra de carro para uma geração ou para uma pessoa que não se interessa por ter um carro, ela se interessa por usar um aplicativo de mobilidade. Então, esse conteúdo ele não vai ter sucesso. Então, se vala do algoritmo, digamos assim, ao seu favor, né, de entender comportamento de consumo. Sim. E falando sobre isso, qual um erro muito comum assim que as pessoas, os podcasters podem evitar? Qual o melhor jeito de evitar esse erro de anunciar assim de uma forma com pausas ou falando sobre um assunto que não é relevante? Eu acho que é você aceitar anunciar, e de novo, a gente está falando aqui de um cenário, né, de um cenário ideal, um mundo ideal, um mundo onde a gente não precisa pagar boletos, né, que é aquele mundo encantado que não existe. Mas nesse Sim. mundo encantado onde a gente não precisa pagar boleto, o ideal é você, sempre que possível, ter um filtro para avaliar se aquele conteúdo tem alguma relevância para o teu público, né? Se Uhum. perceber como consumidor daquele produto antes de vender aquele produto para o teu público. Então é muito comum você ver, por exemplo, gente vendendo, sei lá, o cara tem um canal ou tem um podcast para criança, né, para público infantil e tudo mais, e aí ele, opa, só um segundo, aqui entrou um Teams na minha tela aqui. Ele tem um podcast, sei lá, de futebol e do nada aparece para ele uma oferta para ele vender um produto focado em asma. Sei lá, sabe? Não, se ele não conseguir contextualizar isso, digamos assim, dentro do conteúdo dele, você não consegue. Aí, claro, ele consegue contextualizar. Dá para falar de medicina esportiva, dá para falar do cuidado com a saúde, mas perceba que você precisa fazer um exercício de entender se aquele anúncio, se aquele anunciante, primeiro, se o produto faz sentido para você, né? Se está dentro, digamos, das diretrizes daquilo que você acredita, né? Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tive um podcast durante muitos anos com os meus filhos. A minha filha tem, na época, a Lu tinha 5 anos e o Bruno tinha 8 anos. Então eles eram muito pequenininhos, assim. Então a gente recebeu oferta de anúncio, né? E a gente negava. A gente só fez dois, na verdade, porque a gente enxergou naquilo que existia contexto. Primeiro que a gente tinha uma característica muito importante que a gente falava sempre para o anunciante, que é a gente não tem agenda de gravação, porque a gente grava quando as crianças querem. Então, por quê? Porque é uma Sim. brincadeira isso aqui não é um trabalho, são crianças, enfim. Então, primeiro ponto. Então, eu não consigo fazer uma programação de anúncios. Essa semana que vem, não dá. Não dá. Eu posso fazer isso, sei lá. Eu posso tentar gravar nas próximas semanas, mas eu só vou lançar isso a X tempo, porque aí sim eu tenho toda a programação que você mencionou. E o segundo eu anunciaria, é, tem conexão com os meus filhos, sabe? Eu vender o produto pelo produto. E aí as duas concessões que a gente fez foram. Uma eu falei de asma aqui, porque foi exatamente sobre isso, uma campanha de uma farmacêutica para falar sobre os cuidados que as crianças poderiam ter, os cuidados que as crianças que eram, enfim, que sofriam de asma, a gente fez então um conteúdo focando nisso, explicando como é que era, da importância de você ter tais cuidados e tudo mais. Então fazia sentido para a gente entendia que a gente estava de alguma forma ajudando mesmo, transmitindo uma informação que podia ser relevante, uma vez que os pais também, naquele momento, acompanhavam aquele conteúdo. E o segundo foi que a escola dos meus filhos convidou para fazer um anúncio, né? E a gente falou, bom, tudo bem, então, porque aí eles vão pagar a própria escola, a gente entende que é justo. Foi Sim, a única situação. Então é muito importante você entender se aquele produto ou serviço tem conexão. Tem muito podcaster, influenciador, enfim, teve nos últimos, sei lá, 6 meses que vendeu o cassino, né? Cassino jogo online, clube de aposta, quem financiou os influenciadores digitais nos últimos meses aí. Eu, Samuel, não faria.
Por quê? Porque eu não acredito, acho que isso pode ser um problema. Acho que tem gente que não tem, digamos, controle e pode ter um problema sério, não conseguir, enfim, acaba apostando, perde dinheiro que não era para apostar, enfim. É uma coisa que tem a ver com os valores que eu carrego. Então, acho que é muito importante você sempre ter um pouco essa percepção, porque no final do dia, muito mais do que um exercício moral, tem a ver também com a verdade que você vai estar vendendo aquele produto ou serviço. Se você não acredita naquilo, vai ficar fake, sabe? As pessoas vão perceber que você está ali fazendo, você está até sofrendo em falar aquele testemunhal, né? Então, Sim. não vai ser bom para quem está anunciando, não vai ser bom para você. Então, acho que é importante. Esse é um erro comum, as pessoas anunciarem coisas que elas não acreditam. É, eu vejo muito assim, às vezes uma pessoa que eu sigo faz um anúncio de um produto que assim, a gente sabe que não combina com ela, que ela não usaria, mas sabe, tá recebendo para isso. É. É aquilo Então, que eu falei que no realmente mundo eu encantado, né, quando a gente não tem que pagar boletos, isso não deveria é, acontecer. Então, já que a gente tem que pagar boletos, que a gente faça essa reflexão com muita seriedade, né, enfim, ou então construa esse conteúdo de tal forma que ele fique palatável, que ele faça também sentido para você, sabe? Que não seja uma coisa forçada. E dá para construir, tal, mas é só tomar esse cuidado. Não receba o testemunhal e fale amém para o testemunhal. Até porque aí falando, alternando o boné aqui, colocando o boné de agência, né, de quem muitas vezes compra isso para as marcas, a gente sempre orienta a marca dizendo primeiro, a gente vai criar aqui um copy, né, um texto para o cara, mas ele é de referência. A gente, inclusive, espera que ele não siga esse texto, porque senão vai ficar falso. Tem que ser do jeito dele, com a maneira como ele está acostumado a contar. sim. E aproveitando a deixa, você acha que tem algum jeito para inserir o anúncio de uma forma mais orgânica, assim, sem parecer forçado? Eu gosto muito dessa ideia de fazer conteúdos especiais. Então, se você tem um produto ou um serviço e se o anunciante te procurou, é porque ele vê conexão diretamente com o teu produto, né, com o teu conteúdo. Então, faça um programa temático, né? Então, se um anunciante quer vender, sei lá, o anunciante trabalha com um determinado tipo de tempero, de molho, sei lá. Então, se o teu podcast é sobre gastronomia, por exemplo, sobre receita, então faça um conteúdo que tenha a ver com aquele ingrediente, que tenha a ver, sabe, que seja contextualizado. Não coloque ele do nada, porque aí, de novo, ele vai entrar com essa chancela de conteúdo de marca, né? Ele vai ficar mais conectado com aquela agenda. É diferente de você começa um programa, você faz o abre do programa e, e do nada você sobe uma vinheta e faz um testemunhal ou entra um spot vendendo um negócio que não tem nada a ver com o conteúdo do seu programa. De novo, acontece muito. Por quê? Porque talvez falte entrosamento entre a agência e o criador de conteúdo. Talvez seja uma programação, né? O cara comprou de você X introduções, então você não vai poder ter X conteúdos personalizados e tudo mais, mas o ideal é sempre você tentar criar junto com o produtor de conteúdo e a agência e com a marca, muitas vezes, você costurar isso de tal forma que faça sentido para todo mundo. Sim. E para finalizar esse tema, eu queria saber de você como você acha que tendências e tecnologias emergentes conseguem influenciar na criação desses anúncios de podcast. Hoje em dia fala-se muito em conteúdo programático, né? Que essa mídia que está muito baseada como se fosse um AdWords, né? Como se fosse um anúncio que você pendura automaticamente ali, baseado em comportamento, né, baseado no conteúdo que a pessoa está publicando versus o conteúdo, versus o perfil de comportamento de quem está ouvindo, que é o tal da mídia programática, que de novo não tem nada, mas o que eu percebo que talvez possa fazer sentido é cada vez é, quando esses algoritmos ficarem cada vez mais, digamos, setados ou sintonizados ou cada vez mais inteligentes, você vai ter um casamento melhor entre conteúdo versus marca. Então, de novo, aí nesse caso não é o host falando, né? Ele entra do nada no teu conteúdo ali. Então ele pode ser uma forma
de substituir isso que eu estava dizendo aqui, que é muito trabalhoso de fato, que é a marca sentando junto com a agência, sentando junto com o produtor de conteúdo. Então, é um esforço muito grande para poder entregar, e às vezes é uma campanha enorme, super fragmentada. Então, o programático bem redondinho pode funcionar. E uma aposta, que é uma aposta só, nada além disso, é o conteúdo, é o podcast focado em realidades mistas e realidades virtuais, né? Que é você usar um Sim. device como um óculos, como qualquer coisa nesse sentido, que vai trazer uma camada adicional de conteúdo para o que você está ali consumindo. Então, sei lá, você está vendo um podcast de novo, pegar o exemplo da gastronomia, só que você está vendo isso, está ouvindo isso num óculos, né? De novo, estou falando de futuro, então não seria um óculos de realidade virtual como a gente conhece, seria um óculos convencional, como a gente tem, como você está usando. Imagina que ele Uhum. tem uma feature que é você está andando na rua e está com o fone. Eu tenho o óculos da Amazon, que ele tem na base, né, do óculos, na estrutura aqui do óculos, ele tem um sensorzinho, na verdade, um dispositivo que ele vibra e aí você consegue ouvir o áudio sem a necessidade de ter um fone. Então, imagina esse device que vai, além de estar te contando essa história, você está ouvindo o áudio por esse device, ou seja, ele não é intra-auricular. E ele tem um dispositivo que ele coloca na frente da lente do seu óculos uma informação adicional. Então, você está ouvindo lá o podcast sobre gastronomia e Sim. está andando na rua e do nada ele fala, olha, parece um elemento com uma setinha apontando para a direita e do nada entra um áudio para você falando, olha, se você quiser comer esse prato que a gente está falando, o restaurante XY fica na esquina ali do lado. Então, esse grau de integração, que tecnicamente falando é trivial, tá? Não tem segredo. O que é mais complexo e a gente ainda não chegou lá é o device, é o óculos. A gente ainda tem Sim. um trambolho, né, na cara que não dá para andar daquele jeito. Mas quando a gente resolver essa questão de hardware, e vai resolver em pouco tempo, eu acredito até que em dado tempo a gente vai ter, nem o óculos vai ser na sua lente de contato, né? Então você vai conseguir ter camadas visuais que vão poder estender uma experiência de consumo de conteúdo, né? Aí sim a gente vai ter, digamos, um novo momento na propaganda contextual e claro que vem também caminhando com uma enorme discussão de privacidade, né? Então, se eu estou te exibindo, talvez eu também esteja gravando essa imagem, ou seja, estou gravando tudo que seus olhos estão vendo, enfim. O que eu vou dizer, ser bem sincero aqui, a gente vai passar por cima disso, porque hoje a gente tem os devices aí né, os assistentes virtuais, né, os Alexas da vida, essas coisas Sim. todas que nos ouvem 24 horas por dia, que nos filmam 24 horas por dia. Então, eu suspeito que a gente vai passar por isso sem grandes tumultos, mas Que a do gente ponto já de vista. passa, né? Exato, não é novidade pra gente. A gente já superou isso, a Não. gente não é superou, a gente já aceitou. É diferente, né? Sim. Porque privacidade é um tema bem sensível e a gente acaba se esquecendo da importância dele. E, claro, as marcas querem cada vez mais chegar no preditivo, né? Eu quero me antecipar ao seu desejo de compra e consumo. E isso vai acontecer. Eu só consigo isso com dados, com percepção, com observação, e a gente só vai alcançar isso. Não é nem é, de alguma forma discutindo privacidade, é atropelando a privacidade, né? A gente só consegue essas informações se a gente se antecipar a elas. Vale lembrar que esse episódio é patrocinado pela Agropecuária Branquinho e você pode entrar em contato com os responsáveis pelo e-mail agropecuariabranquinho@gmail.com. E aí, ficou curioso sobre o próximo tema? Se liga no próximo episódio.